Muito bem, estamos aqui programados conforme o horário para começarmos o nosso trabalho. Tá, boa tarde, Camila. Nós vamos começar o nosso trabalho informando os nossos amigos que fui instrutor de controle mental durante muitos anos. Hoje eu me recordo dos momentos que eu pesquiso a paranormalidade desde o século passado, né, para não falar muito, desde o século passado, nós pesquisamos a paranormalidade nas pessoas e trabalhamos dando os cursos de maneira que, à medida em que as ferramentas, as técnicas eram reproduzidas, as pessoas manifestavam determinados recursos internos que alguns nem acreditavam que tinham. Então, o pessoal do Face, pessoal do YouTube que nos acompanham, estamos agora aqui para falar sobre a nossa empresa. Evidentemente que a empresa tem a finalidade de apresentar os cursos de coach, e todos os cursos nossos são master. Nós não começamos falando sobre o cotidiano, sem que esse cotidiano possa estar em contato com a sua experiência e, na sua experiência, elevá-lo um pouco mais. Nós sabemos que a criança primeiro engatinha, depois ela fica em pé, aí ela se estabelece, mantém um equilíbrio para depois ela andar e, na sequência, correr. E é assim que nós trabalhamos. O Master Coach de Programação Neurolinguística vai trabalhar com ferramentas que nos informam a possibilidade de nós transmitirmos uma forma fácil, específica e eficiente de conhecer, primeiro, compreender o nosso comportamento. Nós vamos trabalhar com entendimento e compreensão. Nós não vamos trabalhar com interpretação. As pessoas interpretam muito e, na verdade, acabam não entendendo aquilo que se fala. O nosso primeiro propósito é formar coach que façam com que as pessoas melhorem naquele sentido de programação cerebral com facilidade, agilidade, potência no cérebro para que as pessoas possam, a cada momento, interferir no seu comportamento para aguentar mais o estresse, a ansiedade. E vamos conversar com vocês aqui de uma forma mais tranquila e menos formal. Nós estamos dando aqui as boas-vindas a Fátima Silva, a Jacira Medeiros, outros que estão entrando aqui. Nas próximas vezes nós vamos começar fazendo filme fora e damos uma abertura com esses filmes. Ana Maria está chegando e nós vamos falar o quê? Primeiro, temos uma escada. Da mesma maneira que a criança engatinha, sustenta-se em pé, anda para depois correr, a nossa escada vai começar no primeiro degrau. O primeiro degrau da escada é o pensamento positivo. Muita gente fica só nisso. Subiu o primeiro degrau e fala, bom, agora eu penso positivamente, está ótimo. Eu venho para contrariar muita coisa ruim que tem na internet. Sei perfeitamente bem que existem coisas maravilhosas na internet. Então nós vamos separar o joio do trigo. Você vai nos acompanhar e vai colaborar conosco na medida em que nós vamos separando o joio do trigo. Por quê? Penso positivo. Pronto, acabou, resolveu o meu problema? Não. Primeiro degrau, pensar positivamente. Segundo, falar de forma que as nossas palavras sejam de acordo com os nossos pensamentos. Na sequência, as nossas ações têm que ser comprometedoras com a nossa palavra e com o nosso pensamento. Tudo é fácil quando nós sabemos. Quando nós não sabemos, a coisa é difícil.
Essa é a diferença entre um problema solucionável e um problema insolucionável. Uma palavrinha só mata isso. O quê? Conhecimento. Quem sabe, resolve. Quem não sabe, acha muito difícil. Quando nós falamos em cair a ficha, algumas pessoas hoje só estão compreendendo que cair a ficha é entender na frente do outro. Porque antigamente tinha o orelhão, tinha as fichas, punha no telefone, e aí até a ficha cair para você começar a falar. A maioria não sabe disso hoje. Então essa metáfora é uma das primeiras coisas que nós vamos esclarecer as pessoas. A metáfora deixa de ser metáfora e passa a ser um entendimento atual quando a linguagem assim permite. Por isso é que nós vamos esclarecer melhor o que é programação neurolinguística. Algumas pessoas só entendem programação, e aí sai falando de tudo. Outras pessoas só estudam um pouco de ciências, ou melhor, da neurociência. Outras estudam um pouco somente da física quântica, e aí faz uma bagunça que não tem tamanho. Então, primeiro, programação. Depois, tudo que se refere à parte neurológica do organismo. E depois, como a linguagem interfere nisso. Evidentemente que nós estamos formando coach para fazer esse tipo de trabalho. Coach de relacionamento. Se a pessoa não se relaciona bem, como é que ela vai trabalhar, ela vai atender alguém? Primeira colocação que eu faço. A pessoa, para dar um curso de coach mental, ele precisa estar tranquilo. Se ele vai dar um relaxamento, se ele vai atender alguém, não adianta ele entrar correndo e falar: ó, fulano, você vem aqui que eu vou te atender. Muito, olha, doutor, eu preciso disso, então, pode ser o que for. Mas se ele não entrou num nível alfa, se ele não fez uma yoga, se ele não fez qualquer prática de mindfulness, se ele não entendeu o que é consciência plena, como é que com a experiência dele, ele vai refletir e conhecer o que está acontecendo no mundo? Se ele tem experiência, se ele respirou fundo, e aí hoje o condicionamento está se chamando ancoragem. O século passado, quando eu falava que as coisas estariam acontecendo no século XXI, algumas pessoas duvidavam. Hoje, algumas pessoas duvidam até que você possa ter uma telepatia, você possa desenvolver um pouco de clarividência, mas o menininho, a menininha de tenra idade, ela já acredita nisso em relação aos aparelhos. Por quê? Porque ela pega um aparelho e se comunica com o outro sem fio. Aí fulano fala: mas como é que você está se comunicando? Ela fala: doutor, é pelo Bluetooth. Então, telepatia entre os humanos, Bluetooth entre os aparelhos. E com isso nós vamos dando sempre os parabéns a Eli Matias, na Inglaterra. Olha que maravilha! Rosana Nascimento, e Valdo Siqueira, Antônia Souza, Rosa Borges, Maria Helena, Aline Souza, Maria Helena Gomes, em Quaraí. Oh, que maravilha! Em Quaraí ela me fez lembrar o quê? Os organizadores a quem eu devo muito do trabalho que eu fiz com o controle mental, Silva Mind Control, com o Dom. Meu, Camila, eu durante muitos anos eu trabalhei com esse pessoal e eles hoje estão pedindo para que façamos uma correlação e uma união entre todos eles. Como nós não podemos só telepaticamente estarmos em contato, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar aqui não só essa transmissão oral, e espetacularmente ao vivo, nós vamos permitir que os graduados de controle mental, graduados do Dom, um abraço ao pessoal do Dom, os organizadores da Associação Azul de Pesquisa e Estudos da Mente,
trabalhando muito, Quaraí, Rio Grande do Sul, Araçatuba. Outra coisa, se eu deixar de falar seu nome aqui, você cobra de novo. Ó, manda um e-mail, entra lá no site augustorico.com.br e diga assim, ó, esse livro seu, Cristo Branco, eu já li, como posso adquirir? Manda um e-mail para nós. Comenta sobre o que nós estamos falando. Estamos falando, abrindo o leque, ó, a minha mão abrindo assim o leque todo, né? Cada dedo mostrando uma faceta da vida que nós tivemos. Cada um de vocês que viveu no século passado, viveu na fase de não permitir o desperdício e viveu também fazendo mais que uma coisa. Nós vamos falar muito sobre comportamento em todas as áreas. Por quê? Primeiro, porque nós somos professores de educação física, trabalhamos com as pessoas e na educação física nós aprendemos que tudo que fazemos tem que ser rápido, tem que ser decidido rápido. Não dá para esperar a ficha cair. É igualzinho na empresa, você está num grupo, tá? Beleza. Aí o cidadão está ali, conta uma historiazinha para você e diz assim, quem é que entendeu? Um vira para o outro e fala assim, escuta, ele falou um negócio aí, o que é mesmo? Ele falou, ó, a minha ficha já caiu, espera só um pouquinho. Aí ele vira para o outro, viu, Camila? Ele chega do lado assim, mais para cá e fala, ó, Camila, você sabe o que ele falou? Você entendeu o que ele disse? Aí o pessoal fala assim, não, mas ele deu muita volta. Eu falo assim, mas aguenta a mão. A hora que cair minha ficha, eu falo para você. A hora que cair a ficha, quer dizer, a hora que eu compreendi. Se você fizer um curso de agilização do pensamento lógico, potencializando o seu cérebro, melhorando a sua memória, que a sua ficha caia antes do que os outros, imagine, não precisa todo mundo ficar falando, só pense positivo, pense positivo. Sim, eu penso positivo, mas eu vou entender a palavra que está causando no meu corpo uma determinada força para que eu me comporte daquela maneira, para que eu tenha uma conduta desta maneira. Como é que vamos fazer isso? É simples. Você veja só, quantas vezes que você chegou e pensou e falou com os outros assim, olha, eu fiz isso, mas eu nem queria, até me arrependo, você me desculpe. Então você fez por quê? Porque você estava condicionado, você foi ancorado naquela posição. Nós vamos trabalhar com contra-ancoragem. Nós vamos permitir que as pessoas façam o exercício aqui e conversem com vocês, e vocês que estão nos seguindo, sabem disso, nós vamos conversar sobre comportamento. Comportamento é tudo na vida. Você já pensou quantas vezes alguém falou na sua vida assim, olha, fulano é um espetáculo, todo mundo gosta dele, ele faz isso, faz aquilo, todos procuram porque ele se relaciona bem. Hoje você não precisa mais nada para ter sucesso e ganhar dinheiro do que ter um bom relacionamento. Se você tiver bom relacionamento, se você tiver, desculpe aqui a modéstia, né? Porque se eu não fosse humilde, eu seria perfeito, né? Então, é isso aí, a pessoa que me vê falar no curso já sabe disso. Eu não dou curso assim como todo mundo, tem que sofrer, tem que vender dificuldade para entregar facilidade. Não, comigo você vai ter uma educação mental alternativa. Não é como a escola, né? Nem tudo se aprende na escola. Também não é como em alguns aparelhos de televisão, não é como alguns canais de televisão, que contrariam a formação natural que o MEC aprova. Por quê? Porque ele fala uma palavra com contexto dúbio e a pessoa está ancorada lá em comprar determinado produto. Porque o principal é ganhar dinheiro. Maria Helena Gomes, seja bem-vinda. Estamos chegando aqui, não é? Divulgando com o pessoal. O que nós estamos falando? Para quem chegou agora, quem entrou e não me conhece, vê no meu Face, eu sou Augusto Rico, com Y e 2 Cs. Este é o nome da nossa empresa. A nossa empresa foi criada para dar respaldo a esse trabalho adicional que nós fazemos. Nós estamos potencializando uma pesquisa com todos da internet e estamos oferecendo o nosso trabalho gratuitamente, como é o Cristo Branco.
O Cristo branco, você ligou aqui, entrou lá no meu site, divulgou o site, dá um clique lá, vem para mim, eu mando para você por PDF gratuitamente. Como hoje eu estou iniciando nesse trabalho, vocês vão me ajudar a melhorar o que temos que fazer. De que maneira? Primeiro, falando qual o assunto que é mais interessante. Segundo, aquele assunto que eu não puder tratar aqui, eu vou escrever, se já não tiver escrito a respeito, e vou colocar no site. Você entra lá na parte de artigos e lê. Tem uma prece de um juiz, que é uma coisa maravilhosa para quem tem alta espiritualidade. Você, ao ler esta página, ele diz assim: Senhor, eu sou o único ser na terra a quem tu deste uma parcela da sua onipotência, o poder de condenar e absolver o meu semelhante. E no final ele encerra assim: e quando um dia eu sucumbir e aparecer frente à sua presença, julga-me como um Deus, eu julguei como um homem. Tem uma carta do Steve Jobs, quando ele estava no leito de um hospital para morrer, e ele disse que fez fortuna, todo mundo gostando dele, mas a única coisa que ele precisava era da saúde, e essa ele não podia comprar. Então nós temos também um aspecto da saúde que nós vamos falar, no aspecto de prevenção. Não adianta você ficar o tempo inteiro ansioso, angustiado, para querer cumprir uma etapa, um vocabulário, cumprir uma aula, porque tem professor que fala assim: eu dei a minha aula, eu já completei os 50 minutos, maravilha. E o cara entendeu? Não sei se ele entendeu, mas a minha parte eu já fiz. Nós não concordamos com isso. Eu estava dizendo há pouco, para quem está entrando agora, de que a nossa forma de ensinar é com alegria. É brincando que se aprende. A criança não sofre para aprender, a menos que seja ancorada por um adulto. Um pai, uma mãe, um tio, uma outra pessoa qualquer, que é só cobrança. Quando eu digo isso, eu me lembro que conversei com um cidadão esses dias, e ele me disse o seguinte, que ele não forma mais, ele não educa a pessoa para uma vida feliz, é o que nós fazemos. Ele cria pessoas, ele prepara pessoas e fornece ferramentas para que as pessoas entrem no mercado de trabalho. Ótimo! Elas entram no mercado de trabalho, mas são felizes? Aí eu não sei. O que eu faço? Eu tenho uma equipe com a qual nós conversamos e trabalhamos para a felicidade da pessoa. Se ela estiver feliz, pouco importa o trabalho dela, ela está feliz, ela gosta daquilo, ela vai fazer o melhor que ela pode. Se ela não estiver feliz, ela vai ter uma reflexão, vai ter uma atenção plena, que algumas pessoas hoje usam somente o foco, nós usamos atenção plena, que é diferente de ficar focalizado numa coisa, que nem um cavalo que põe ali o tapa-olho e puxa a charrete, ou então puxa a carroça. Eu ia falar carrete. Então, carroça e charrete. Ora, tem que abrir um pouco o horizonte. Ela tem que ter uma atenção plena das coisas, porque senão ela só vai puxar carroça. Tem muita gente que está com foco e só puxa carroça. Se for um cavalo, tem que ser um cavalo de montaria, tem que aprender a treinar, a ser um cavalo que passa, salta obstáculos, né? Vai para o hipismo, ou então ele vai para o adestramento. Nós somos seres humanos, nós vamos além do adestramento, nós somos educados. Quando eu falo de educação, eu volto no início, quando estava dizendo aqueles que chegaram depois, como Francisca, ótimo, seja bem-vindo, Margarete, não é? Estão entrando. O que eu dizia antes? Palavra que cria uma âncora na qual a pessoa vai se apoiar para se comportar, para se conduzir, para ter uma conduta equivalente àquilo que ela foi programada. Então, primeira parte, programação. Vamos mudar
a programação pela palavra. Vamos mudar a programação pelo pensamento. E vamos mudar a programação pelo nosso comportamento. Hoje se fala muito em modelagem de comportamento. Modelagem de comportamento, no século passado, era uma forma que as crianças aprendiam, que todos nós aprendíamos. Por imitação. Por imitação, nós aprendemos, mas nós aprendemos pela prática, por ensaio e erro, nós aprendemos pelo insight, eureka, ou então estou conversando aqui com vocês e nós vamos bater muito sobre a reflexão. Lembra quando eu disse há pouco atrás sobre reflexão, mindfulness? Então, você tem uma experiência, você olhou, refletiu, compreendeu aquilo e vai compreender o que é que aquela palavra significa e o que ela está causando em você. Resultado, o outro do lado diz assim, como é que você conseguiu isso? A minha ficha não caiu ainda. Venha se preparar, faça um curso, Master de Programação e Potencialização Cerebral, para agilizar o pensamento lógico, para melhorar a sua memória. Você já pensou uma pessoa que não tem memória? Sem memória, o que foi mesmo que eu acabei de falar? Ô, Camila, me diz o que eu acabei de falar agora. Não gravei. Comecei a fazer alguns exercícios para fazer com que o cérebro se programasse cada vez mais rápido e que o Alzheimer viesse mais tarde. Porque eu tenho a teoria assim, a minha filosofia é essa. Eu quero morrer jovem, bem jovem, mas muito mais para frente. Tá? Daqui a alguns anos eu quero morrer jovem. Porque a velhice não está na quantidade de anos que você adquiriu experiência. A velhice está no seu mindfulness. O que é mindfulness? É uma coisa que está surgindo hoje, vindo do exterior, mas quando eu era garoto, numa cidade do interior, o cara dizia assim, esse cara tem uma mentalidade tacanha. Então, para que eu vou criar uma celeuma, vou criar uma polêmica, vou criar uma metáfora, vou falar nessa metáfora durante meia hora para vender para você uma dificuldade, para depois falar isso é uma mentalidade tacanha. Aí o outro fala assim, existe um mindfulness fixo, um mindfulness de desenvolvimento. Esquece que eu dei muito tempo aula na Academia do Barro Branco, e lá eu tinha 600 alunos durante 6 anos, para treinar com eles 24 horas por dia. Então eu criei um terceiro mindfulness. Conversando com a Helen, que estava aqui agora há pouco, a Helen Mataias, ela, não sei como é que ela está traduzindo lá para o inglês, porque português ela não fala nada. Mas conversando com ela, ela falou assim, olha, eu vou para o Brasil que eu quero ver que o Brasil está na frente. Eu falei, não, o Brasil não está na frente. O Brasil é um lugar onde tem muita gente que pensa de forma diferente e você pode trabalhar com ela e obter grandes resultados. Eu tive a felicidade de trabalhar muito, de ter muita gente sobre a forma de eu falar. Eu tenho colegas que brincam comigo e falam assim, você não tem essa idade, você tem 3, 4 vidas, porque eu vou falar agora o quê? Eu me lembrei agora, eu trabalhei na comunidade de desenvolvimento mental, isto é, eu criei em 1980, até 1985 nós tínhamos 300 pessoas que nós pesquisávamos com hipnose, e nós trabalhamos essas pessoas de forma que elas tinham o controle da sua auto-hipnose. Tivemos a felicidade de contatar com um especialista de uma pessoa que quando alguém não podia tomar anestesia química, ele hipnotizava para fazer uma cirurgia. Nós trabalhamos com isso tudo, isso é um capítulo à parte que nós vamos falar com vocês. Então é importante, a Paula Misco, por exemplo, entrou aqui, está divulgando a Ellen Silvana e o Hélio, são 2 companheiros nossos da época de 1900 e bolinha, então é o século passado, tá? Não tem mais que 18 anos. Nos cursos todo mundo sabia que eu falava assim, ó, o mais velho aqui no curso tem 35 anos, porque não aceito que você tenha mais. E por quê? Porque de 35 para 7 eu consigo trazer, de mais de 35 não, eu consigo trazer para quê? Para um comportamento de 7 anos.
Você não precisa trabalhar penosamente, carregando o mundo nas costas. Você não precisa colocar isso para as crianças. Vamos continuar aprendendo assim, vamos conversando, vamos falando sobre isso. Ah, mas como é que eu vou fazer? Dá exemplo. Qual é a diferença dos nossos cursos para os cursos das outras pessoas? Hoje em dia o cidadão só quer copiar e colar, copiar e colar. Então ele vem aqui, é a primeira vez que ele ouviu falar sobre parapsicologia, é a primeira vez que ele ouviu falar sobre hipnose, é a primeira vez que ele viu falar sobre psicologia, é a primeira vez que ele viu falar sobre ancoragem, e vem de uma outra área completamente diferente, entra aqui não, porque em alguns lugares o instrutor simplesmente diz, isso é assim, ó, a ferramenta é essa, vai, e ele começa a aplicar no outro. A nossa teoria, a nossa filosofia não é assim. A filosofia da nossa empresa é de acordo com a missão que ela tem. E qual é a missão? Vocês me permitam que eu vou ler aqui a missão, porque é extremamente importante dizer para as pessoas que a missão da nossa empresa é criar um mundo melhor para se viver. A nossa filosofia particular é fazer com que as pessoas sejam mais alegres, que as pessoas tenham melhores condutas. Falando nisso, me desculpe contar uma historinha rapidinho para vocês agora. Cheguei em casa, um ambiente assim danado, porque o técnico estava lá desde as 8 da manhã até a tarde para arrumar o Vivo Fibra. Contou toda a história, para encurtar a história, ele me pede um clips para poder enfiar, primeiro um palitinho de dente, para enfiar ali no rotorzinho, para mudar a cor. Depois ele pediu o clips. Aí ele fez, eu fiquei pensando, e você vai ver que tudo pode ser melhorado. Então eu fiquei pensando o seguinte, eu comprei um iPhone. O cidadão, para trocar o chip, ele tem uma ferramentazinha ali e troca, tranquilo. Na Inglaterra é assim, tem uma ferramenta para cada coisa. Nos Estados Unidos já é mais prático. O próprio teclado, você pega uma moeda e abre e troca a bateria. Uma moeda. Então, o que é importante é você, não é a ferramenta. Você é que tem que se desenvolver tecnicamente para fazer as coisas. Não adianta você falar assim, olha, eu pego essa ferramenta, eu faço. Tem gente que não aperta um parafuso com uma chave de fenda. Tem outro que com um canivete quebrado, ele vai lá e aperta. E não se corta. Por quê? Porque ele tem habilidade. Hoje, se fala que o cidadão tem expertise. Então, como é que você vai ter expertise? Desta forma. E por que eu me lembrei disso? Porque eu disse para ele o seguinte, olha, você pode usar qualquer dessas ferramentas para fazer esse trabalho. Mas ao invés de estar vendendo dificuldade, você está 4 horas aqui para resolver isso. Nós resolvemos em meia hora. Se pode ser melhorado, então como é que você faz? Você pega a ferramenta correta, você faz uma adequação à nossa cultura e vai lá, em vez de ficar tirando o chipzinho, que não é o seu serviço, mas aquela ferramenta é uma ferramenta melhor. A pessoa já diz, esse cidadão é bom não fazer isso. E sabe por quê? Eu aprendi isso quando garoto. E disseram, eu sempre ouvi os mais velhos falarem. Então, um senhor me disse o seguinte, olha, pelas ferramentas você conhece o profissional. Se a enxada dele está bem amoladinha, está limpinha, ele é um bom profissional. Se o bisturi do cirurgião está amoladinho, ele é bom. Hoje nem tem mais isso, não é? Fizemos agora, recentemente, hoje estou fazendo 90 dias, uma cirurgia de ablação, né? Aquela que entra lá, vai por dentro do coração e ajeita e tal. Até o médico brincou comigo e falou, a próxima, sabe o que eu vou fazer? Pelo celular. Que antigamente precisava abrir assim, o peito, 38. Evolução da tecnologia. Mas o que adiantaria essa tecnologia para substituir o bisturi do cidadão que estava rombudo para cortar a pele
do outro se ele não sabe trabalhar, se ele não se especializa. Então, volto ao início. A criança engatinha, fica em pé, anda e corre. Nos nossos cursos, primeiro degrau, pensar positivamente. Segundo degrau, falar o que pensa. Terceiro degrau, comportar-se com o que fala, com o que pensa. Quanto mais próximo você estiver disso, mais congruente você é. Então aí, vamos subindo a escada devagarinho. Por quê? Porque no mundo tudo é cíclico, tudo é onda. Você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tudo assim numa horizontal. Se você se aperfeiçoa, aquele seu primeiro ciclo de onda, ele já veio até aqui embaixo. Aí ele sobe, ele vai até mais alto um pouco. Depois, ele vem até aqui embaixo. E assim ele vai indo. Até uma hora em que você está vendo a minha mão. Então vai ter uma hora que você vai subir mais alto e vai descer menos. Você vai subir mais alto e vai descer menos. Vai subir mais alto e vai descer menos. O que vai acontecer depois de alguns anos na sua vida? Aquela sua frequência que estava aqui, ó, nem a minha mão você vê. Acabou? Por quê? Porque você já entrou nesta frequência. O mais baixo que você consegue é esse nível. Então, esse mais baixo que você está conseguindo hoje está no mais alto que você estava naquela época. Mas nada é assim. Eu penso e não, acabou. Não, não é assim. Você tem que pensar, tem que falar, tem que agir, tem que treinar, e aí isso não é fácil. Aí eu concordo com as pessoas, isso é um desafio. Só que nós, quando fizemos a analogia da criança que está equilibrando-se nos pezinhos, você estará harmonizando-se física, química e mentalmente. Nós não aceitamos a ideia de que existe uma mente inconsciente, uma mente consciente e uma mente subconsciente. Esta divisão, consciente, inconsciente e subconsciente, é uma divisão que o Freud falou e nós concordamos com ela. Só que nós não concordamos que a mente seja baixada a isso. Mente é muito mais. A mente é a programadora do cérebro. Tem gente que está confundindo o cérebro com mente. O cérebro é um órgão que coordena toda a nossa comunicação, coordena todo o nosso organismo. Mas a mente é que programa o cérebro, porque o cérebro não faz distinção entre o que é real e o que é imaginário. Eu não sei o que você está fazendo, mas não precisa ficar o tempo inteiro na frente. Basta aumentar o volume do seu PC, você não precisa ficar na frente dele. Vai preparar o jantar agora? Vai. Você vai preparar um suco? Vai. Muito bem. Então você escuta e vê assim, o Rico está acabando de falar que eu posso arrumar a mesa da mesma maneira que eu arrumo para o meu amigo, que é o meu melhor convidado. Agora eu pergunto, quem é seu melhor convidado que você tem como amigo ou como uma pessoa que o seu marido, o seu filho trouxe para participar da sua ceia, para tomar um lanche com você? A pessoa mais importante, sabe quem é? É você. Obrigado pelo pessoal que está curtindo, que está correndo aqui na página lá, não é? Muito obrigada. Esse amarelinho ali como é que chama agora? O azulzinho é curtir, o outro é... Sorriso. Tem um sorriso e tem um outro que ele está firmando mesmo. Então, o que é que nós estamos falando? Você está lá, está escutando, ótimo, beleza, obrigado, hein, pessoal? Sabe o que eu digo no curso, quando eu começo a bombar assim? Eu digo no curso, vocês começam a falar que eu sou bom, eu acredito nisso, e aí começa a ficar melhor. Então, muito obrigado pelo que você está falando. Então, você vai preparar, por exemplo, um sanduichinho. Você é uma pessoa que come orgânico,
você olha aquilo que você gosta. Ou então é um caipirão lá do mato, fala assim, opa, agora sobrou aqui um pedaço de porco, eu vou cortar aqui um pernilzinho, vou fazer um sanduíche, vou pingar um limãozinho, né? Bota um ketchup ali e tal. Deixa eu parar porque eu já estou salivando. Veja bem, não tem mente inconsciente que fez isso. Você, através de uma programação anterior, observou isso aí, comeu, salivou, criou uma âncora. Antigamente era um condicionamento reflexivo de Pavlov. Os meus amigos que são psicólogos e os que estão nas faculdades, eles estão me procurando para quê? Para a gente reforçar essa parte da reflexologia do ponto de vista de que você é programado para fazer isso. Então veja só, se você não quer que uma pessoa fique triste, não adianta você ficar falando para ela que ela é estúpida, que ela é imbecil, que toda vez que você fala ela não entende. Mude, esqueça isso. Olha lá, fulano, todos nós somos limitados, mas hoje eu estou feliz com você. Olha, você arrumou a sua cama hoje. Oh, que legal, que bom. Ah, o que é isso? É uma terapia centrada no cliente. Você, mas eu não sou terapeuta. Você não é terapeuta, mas experimente, você menina, ou você rapaz, vê uma mocinha que está tristezinha do lado, e fala para ela assim, meu bem, você sabe que eu sempre olhei para você e vi assim uma carinha bonitinha, uma carinha de anjo. Não custa fazer um elogio. Não aparece que eu dei em Paraibuna, outro que dei em Araraquara. Eu dizia para as pessoas assim, pague o dízimo emocional. O que é o dízimo emocional? É algo que eu criei para significar aquela pessoa que já está equilibrada, aquela pessoa que tem um ouvido para ouvir no momento que o outro precisa. E isso é a primeira etapa para quem quer ser um master coach mental. Primeiro ele precisa ouvir. Ele fala, não, mas eu ouço, eu tenho paciência. Mas aconteceu um negócio com ele, faz 2 minutos, ele entra ali para falar, o que acontece? Camila, então, eu cheguei agora, então como é que nós vamos fazer? Meu filho, você aprende a mudar a âncora. Respira fundo, ó. Segura embaixo da cadeira. Força. Mentaliza assim, toda vez que eu tomar uma respiração profunda e ao exalar, apertarei a cadeira na qual estou sentado. E quando eu precisar mais tarde, do mesmo jeito que eu salivei só de imaginar o limãozinho, a mostarda, o ketchup no meu sanduíche maravilhoso, agora vem Natal, ceia de Natal, beleza. Dessa mesma forma, eu vou ficar tranquilo. Aí você chega, está todo mundo lá, assim, ó, respirou fundo. O que é? Eu posso te ajudar? Como é que é o teu nome? Eu nunca vi você falando. Sim, você nunca viu. Por quê? Porque a gente não está em todo lugar, mas graças a Deus eu fiquei 20 anos fazendo esse trabalho em todo o país. Conheço toda a fronteira do Rio Grande do Sul. Até Manaus. Dei um curso pela universidade. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Meus queridos, me perdoem falar o que eu vou falar agora. Eu criei um exercício que é de impacto muito grande, que é um exercício baseado nos últimos momentos do Cristo aqui. O Cristo nesse planeta, ele morreu e depois de um tempo ressuscitou. Faça esse exercício. Você tem uma porção de coisa no seu armário, você tem uma bijuteria, uma joia, você fala, isso aqui não deixa ninguém pôr a mão. Eu tinha a minha motocicleta Harley, outro dia meu amigo não deixou nem pôr a mão no tanque da dele. Eu falei, na minha você pode montar e vamos rodar. Aí ele falou assim, escuta, mas você é jovem para andar de motocicleta? Eu falei, se eu tiver que explicar, você não vai entender. Então tem muita coisa que se eu tiver que explicar, você não vai entender. Vai ter que cair a ficha antes. Então, me diga, passe um e-mail, vá lá no site augustorico.com.br e diga o seguinte, eu gostaria mais disso.
Você pode me mandar isso? Nós vamos mandar. Por que eu estou falando isso? Porque você vai respirar fundo. Se você veio fazer o curso, você andou, engatinhou, primeiro degrau, segundo, terceiro, e vai, e não sei até onde você vai. Outra coisa, não sonhe pequeno. Esse negócio de criar metas pequenas, isso nós vamos contrariar tudo. Crie sonhos grandes. Se você vai pedir para alguém emprestado R$10, já peça logo 10 milhões. Porque ficar devendo 10 milhões não vai resolver nada. Né? Então você toca. Como é que você vai fazer isso? Você vai aprender primeiro com você. Você não vai chegar aqui no primeiro dia, já vai pegar outro e cascar uma técnica em cima dele com uma ferramenta. Isso não vai. Se você quiser fazer isso, continue com a manada aí. Eu não ando no meio da manada e não quero que ninguém que me acompanhe da manada, não vou criar outra manada. Você vai ser você. Você, menina de 5 anos, rapazinho de 7. Aprenda. É o seguinte, você não pode ter um Face, mas você pode me assistir. Sua mãe aumenta o volume aí, você vê. O que você vai ser? Eu vou fazer as coisas dando risada. Eu vou aprender. E como é que eu vou aprender? Assim, com essa ferramenta. Qual ferramenta? Aquela que eu tecnicamente me der melhor. Não adianta, o esporte me ensinou. Basquete, vôlei, natação, argola, barra paralela. Cada um tem um dom. Então nós vamos trabalhar com os dons, nós vamos trabalhar com os talentos. Quem não tem talento, não adianta se meter. A dona de casa sabe muito bem que se tiver talento para doce, vai lá e faz um doce maravilhoso. Se tiver talento para salgado, não vai fazer aquele bolo de pandeló, que é uma maravilha, que só ela sabe fazer. Então eu começo com essas coisas simples. Começo com criança arrumando o quarto. Mas não que hora, não, você tem que arrumar agora, porque senão... A hora vai trazer problema mais tarde. Muita gente está vivendo sozinho hoje, porque o outro fala, você largou isso aqui agora, você largou aquilo. Fulano, entenda que aquilo não vai sozinho para o lugar dele. Mas que eu também não sou obrigado a só estar cumprindo a ordem do outro. Eu cheguei, larguei o paletó aqui, muito bem. Vou lá, tomo um copo d'água, vi o paletó ali, pego o paletó, põe no cabide e põe lá. Às vezes o cidadão põe o pé para dentro da casa, a mulher já chega e fala assim, pô, a babá, hoje já está muito na babá, a secretária do lar, doutor, fulano, ó, você não sabe o que aconteceu. Entra logo para você ver o que seus filhos fizeram. Quer dizer, quando é bonitinho, belezinha, são meus. Quando não, é o outro. Isso aí você volta, você leva um aparelho para um concerto. Você tem um negócio, sempre o culpado é o outro. Ele não. Presta atenção. Então, quando nós estivermos nos comportando, vamos ver o seguinte, é o outro. Uma coisinha simples que eu vou falar para você. Você que tem muita amizade com a tua mãe, você tem amizade com seus filhos, imagine o que você fala para ele. Caso você falar alguma coisa e pensar que não devia ter falado, pense assim, se ela não fosse minha mulher, se ele não fosse meu marido, se ele não fosse meu filho, se ele não fosse minha filha, se não fosse minha mãe, se não fosse meu pai, e tivesse feito isso, eu teria falado a mesma coisa? Pode até ser que você teria falado a mesma coisa, mas não falaria do mesmo jeito. Então aqui no nosso auditório, vocês estão vendo o quadro lá atrás e tal, tem as mesas aqui na frente. Se o teu sócio pega alguma coisa, uma bolsa, e põe em cima da mesa, que pode riscar, ô fulano, não põe a mesa aí. Aí entra um aluno. Ele vem com a bolsa e... Você fala a mesma coisa para ele? Não fala. Então, reflita. Mas eu falei porque eu não aguentava mais, o copo estava cheio. Então, primeiro, não deixe encher o copo. Segundo, respira fundo, faz sua técnicazinha
e vamos aumentar o nível de resistência à frustração. Vou deixar no ar para vocês uma palavra que está muito na moda, que todo mundo está usando como resiliência. Resiliência não existe nem no direito, não existe na física quântica e não existe no mundo fenomênico. Você, depois que aconteceu alguma coisa, assistiu agora o que eu acabei de falar, não é o mesmo. Então não adianta você falar, eu volto a ser o que... Você não volta a ser o que era antes. Então, resiliência não existe. Esta é a primeira coisa que eu vou contrariar com todo mundo. E você que é inteligente vai estar comigo. Porque o que vai acontecer? Você vai aumentar o seu limiar de resistência à frustração, à ansiedade. Você vai combater o estresse se fortalecendo, criando um escudo maior. Compreendeu? Então, nós vamos encerrando hoje por aqui, dizendo a vocês que ajudamos muitas pessoas que tiveram insônia, pessoas que foram obesas, não é? Pessoas que enfrentavam problemas de relacionamento, e o mais importante de tudo, não é a técnica, não é a ferramenta, é você. Você é a pessoa mais importante desse trabalho. E eu sou muito feliz porque estou me predispondo a voltar a fazer gratuitamente, através destas falas com vocês, um trabalho que é de ajudar as pessoas a aprenderem a refletir, a aprenderem a relaxar e aprender a ter uma vida feliz. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado por terem me ouvido, convoco-os para terça-feira da semana que vem, às 18 horas, se gostaram, divulguem para todas as pessoas, se não gostaram, divulguem para os inimigos, porque assim nós teremos menos, e se vocês visitarem o nosso site augustorico.com.br, vocês vão encontrar lá os artigos que nós escrevemos, vão encontrar o livro Cristo Branco, como adquiri-lo gratuitamente. O nosso trabalho vai ser recompensado pelos cursos que nós damos. A empresa está aí para dar suporte financeiro e jurídico legal para o nosso trabalho. Boa noite a todos e até a próxima. Agradecimento, agradecer o pessoal. Quem que eu não agradeci? Quem que eu não agradeci é do vivo ainda? Sandra Maria, Camila Neves, o Magno Dias, meu grande auxiliar no museu, Joãozinho Oliveira, olha, todas as vezes, muito obrigado. Uma coisa que eu sempre digo para a Camila e as pessoas que estão comigo, olha, quando alguém chegar, a primeira coisa que você vai fazer é oferecer um copo d'água e oferecer um cafezinho. Porque desde o século passado eu não tomo café. Então, uma opção minha é não ficar enchendo o corpo com água. Eu tomo o necessário. Então, às vezes eu esqueço de fazer essa gentileza. Como ela me lembrou, leve o nosso carinho, o nosso abraço a todos vocês. A poesia que está escrita no Cristo Branco, leve, diga para a pessoa que você ama assim: quando sentimos o coração pulsar, percebemos que estamos vivendo. Viver é dar este coração a quem estamos querendo. E eu quero bem a todos vocês. Leve o meu novo coração, que foi aberto para que mais amigos pudessem entrar dentro dele. Muito obrigado. A Ellen Silvana. A Ellen Silvana, Silvio, a Zuleika. A Zuleika, que beleza, o teu marido sempre está aqui, junto com a Ellen, o Hélio, enfim, todos vocês. Se alguém eu esqueci, por favor, um grande abraço, muito carinho, até segunda-feira. Posso? Até mais.
Posso encerrar? Vamos. Até mais, nós vamos fazer mais, né? Muito obrigado. Muito obrigada a todos. E aqui no YouTube também.